E quando o menino foi grande, aconteceu que um dia saiu a seu pai, aos ceifeiros, e disse a seu pai: minha cabeça, minha cabeça. E ele disse a um criado: leva-o à sua mãe. E havendo-lhe ele tomado, e trazido a sua mãe, esteve sentado sobre seus joelhos até meio-dia, e morreu. Ela então subiu, e o pôs sobre a cama do homem de Deus, e fechando-lhe a porta, saiu. Chamando logo a seu marido, disse-lhe: rogo-te que envie comigo algum dos criados e uma das asnas, para que eu vá correndo ao homem de Deus, e volte. E ele disse: para que has de ir a ele hoje? Não é nova lua, nem sábado. E ela respondeu: paz. Depois fez preparar uma jumenta, e disse ao jovem: guia e anda, e não me faças deter para que suba, a não ser quando eu te disser. Partiu-se, pois, e veio ao homem de Deus ao monte do Carmelo. E quando o homem de Deus a viu de longe, disse a seu criado Geazi: eis que a sunamita, rogo-te que vás agora correndo a recebê-la, e dize-lhe: a paz contigo, com o teu marido, e com o teu filho. E ela disse: paz. E logo que chegou ao homem de Deus no monte, pegou seus pés, e chegou-se Geazi para tirá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu o motivo, e não me revelou. E ela disse: pedi o filho a meu senhor? Não disse eu, que não me enganasses. Então disse ele a Geazi: cinge teus lombos, e toma meu bordão em tua mão, e vai, e se alguém te encontrar, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e porás meu bordão sobre o rosto do menino. E disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive tua alma, que não te deixarei. Ele então se levantou, e seguiu-a, e Geazi havia ido diante deles, e havia posto o bordão sobre o rosto do menino, mas nem tinha voz nem sentido, e assim se havia voltado para encontrar a Eliseu, e declarou a ele, dizendo: o jovem não desperta. E vindo Eliseu a casa, eis que o menino estava estendido morto sobre sua cama. Entrando ele então, fechou a porta sobre ambos, e orou ao Senhor. Depois subiu, e lançou-se em cima do menino, pondo sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre seus olhos, e suas mãos sobre as mãos suas. Assim se estendeu sobre ele, e aqueceu a carne do jovem. Voltando-se logo, andou pela casa a uma parte e a outra, e depois subiu, e estendeu-se em cima dele, e o jovem espirrou 7 vezes, e abriu seus olhos. Então ele chamou a Geazi, e disse-lhe: chama esta sunamita. E ele a chamou. E entrando ela, ele lhe disse: toma teu filho. E assim que ela entrou, lançou-se a seus pés, e inclinou-se à terra. Depois tomou seu filho, e saiu-se. E Eliseu se voltou a Gilgal. Havia então grande fome na terra, e os filhos dos profetas estavam com ele, pelo que disse a seu criado: põe uma grande caçarola, e faze sopa para os filhos dos profetas. E saiu um ao campo a pegar ervas, e achou uma como parreira selvagem, e agarrou dela uma capa de frutos silvestres, e voltou, e cortou-as na caçarola da sopa, porque não sabia o que era. Serviu depois para que comessem os homens, mas sucedeu que comendo eles daquele guisado, deram vozes, dizendo: homem de Deus, a morte na caçarola, e não o puderam comer. Ele então disse: trazei farinha, e espalhou-a na caçarola, e disse: dá de comer a gente. E não houve mais mal na caçarola. Veio então um homem de Baal-Salisa, o qual trouxe ao homem de Deus pães de primícias, 20 pães de cevada, e trigo novo em sua espiga. E ele disse: dá ao povo, para que comam. E respondeu seu servente: como porei isto diante de 100 homens? Mas ele voltou a dizer: dá ao povo para que comam, porque assim disse o Senhor: comerão, e sobrará. Então ele o pôs diante deles, e comeram, e sobrou-lhes, conforme a palavra do Senhor. Naamã, general do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor, e em alta estima, porque por meio dele o Senhor havia dado salvamento à Síria. Era este homem valente em extremo, mas leproso. E da Síria haviam saído tropas, e haviam levado cativa da terra de Israel uma menina, a qual, servindo a mulher de Naamã, disse à sua senhora: se meu senhor rogasse ao profeta que está em Samaria, ele o sararia de sua lepra. E Naamã, vindo a seu senhor, declarou a ele, dizendo: assim e assim disse uma menina que é da terra de Israel. E disse-lhe o rei da Síria: anda, vai, e eu enviarei cartas ao rei de Israel. Partiu ele, levando consigo 10 talentos de prata, e 6.000 peças de ouro, e 10 mudas de roupas. Tomou também cartas para o rei de Israel, que diziam assim: logo que chegar a ti estas cartas, sabe por elas que eu envio a ti meu servo Naamã, para que o sares de sua lepra. E logo que o rei de Israel leu as cartas, rasgou suas roupas, e disse: sou eu Deus, que mate dê vida, para que este envie a mim a quiçar um homem de sua lepra. Considerai agora, e vede como busca ocasião contra mim. E quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, enviou a dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Vem agora a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou-se às portas da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe enviou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne se te restaurará, e serás limpo. E Naamã se foi irritado, dizendo: eis que eu dizia para mim: sairá ele logo, e estando em pé invocará o nome do Senhor seu Deus, e levantará sua mão, e tocará o lugar, e sarará a lepra. Abana e Farpar, rios de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel? Se me lavar neles, não serei também limpo? E voltou-se, e foi-se irritado. Mas seus criados se
chegaram a ele, e falaram-lhe, dizendo, Pai meu, se o profeta te mandasse alguma grande coisa, não a farias? Quanto mais, dizendo-te, lava-te e serás limpo. Ele então desceu, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne se restaurou como a carne de um menino, e foi limpo. E voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua companhia, e pôs-se diante dele, e disse, Eis que agora conheço que não há Deus em toda a terra, a não ser em Israel, rogo-te que recebas algum presente de teu servo. Mas ele disse, Vive o Senhor, diante do qual estou, que não o tomarei. E insistindo-lhe que tomasse, ele não quis. Então Naamã disse, Rogo-te, pois, não se dará a teu servo uma carga de um par de mulas desta terra, porque de agora em diante teu servo não sacrificará holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, que quando meu senhor entrar no templo de Rimom, e para adorar nele se apoiar sobre minha mão, se eu também me inclinar no templo de Rimom, se no templo de Rimom me inclino, o Senhor perdoe nisto a teu servo. E ele lhe disse, Vai em paz. Partiu-se, pois dele, e caminhou como o espaço de uma milha. Então Geazi, criado de Eliseu o homem de Deus, disse entre si, Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não tomando de sua mão as coisas que havia trazido. Vive o Senhor, que correrei eu atrás dele, e tomarei dele alguma coisa. E Geazi seguiu Naamã, e quando Naamã lhe viu que vinha correndo atrás dele, desceu do carro para receber-lhe, e disse, Vai bem? E ele disse, Bem, meu senhor me envia a dizer, Eis que vieram a mim nesta hora do monte de Efraim 2 rapazes dos filhos dos profetas, rogo-te que lhes deis um talento de prata, e 2 mudas de roupas. E Naamã disse, Rogo-te que tomes 2 talentos. E ele lhe constrangeu, e atou 2 talentos de prata em 2 sacos, e 2 mudas de roupas, e o pôs às costas a 2 de seus criados, que o levassem diante dele. E chegado que houve a um lugar secreto, ele o tomou da mão deles, e guardou-o em casa. Logo mandou aos homens que se fossem. E ele entrou, e pôs-se diante de seu senhor. E Eliseu lhe disse, De onde vem Geazi? E ele disse, Teu servo não foi a nenhuma parte. Então lhe disse, Não foi também meu coração, quando o homem voltou de seu carro a receber-te. É tempo de tomar prata, e de tomar roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. A lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. E saiu de diante dele leproso, branco como a neve. E alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos, dizendo, Se vós não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, havendo não pequena resistência e confronto de Paulo e Barnabé contra eles, ordenaram que Paulo, Barnabé e alguns outros deles subissem aos apóstolos e aos anciãos a Jerusalém sobre esta questão. Então, sendo eles preparados para a viagem e despedidos pela igreja, passaram pela Fenícia e Samaria, contando sobre a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E tendo chegado a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja, e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Mas que alguns do grupo dos fariseus que tinham crido, levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los, e mandar-lhes que guardem a lei de Moisés. E os apóstolos e anciãos se reuniram para dar atenção a este assunto. E havendo muita discussão, Pedro se levantou, e lhes disse, Homens irmãos, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu entre nós, para que por minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho, e acreditassem. E Deus, que conhece os corações, deu-lhes testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E nenhuma diferença fez entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Então agora, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre o pescoço dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós podemos levar? Mas cremos que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos, assim como também eles. E toda a multidão se calou, e ouviram a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e milagres Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. E tendo estes se calado, Tiago respondeu, dizendo, Homens irmãos, ouvi-me. Simão informou como o primeiro Deus visitou aos gentios, para tomar deles um povo para seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito, Depois disto eu voltarei, e reconstruirei o tabernáculo de Davi, que caído está, e reconstruirei de suas ruínas, e voltarei a levantá-lo, para que o resto da humanidade busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, conhecidas desde a antiguidade. Portanto eu julgo que aqueles que dos gentios se convertem a Deus não devem ser perturbados, mas que lhes escrevamos para que se abstenham das contaminações dos ídolos, e do pecado sexual, e da carne sufocada, e do sangue. Porque Moisés, desde as gerações antigas, tem em cada cidade quem o pregue nas sinagogas, sendo lido todo o sábado. Então pareceu bem aos apóstolos, e aos anciãos, com toda a igreja, eleger deles alguns homens, para serem enviados com Paulo e Barnabé a Antioquia, Judas, que tinha por sobrenome Barsabás, e a Silas, homens líderes entre os irmãos. E escreveram por meio deles o seguinte, os apóstolos e os anciãos, e os irmãos, para os irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Dado que ouvimos que alguns dos que saíram de nós vos perturbaram com palavras,
e causaram incômodo a vossas almas, aos quais não mandamos. Pareceu-nos bem, reunidos em concordância, escolher alguns homens, e enviá-los até vós, com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então enviamos a Judas e a Silas, os quais vos dirão as mesmas coisas pessoalmente. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, de nenhuma carga mais vos impor, a não ser estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, e do pecado sexual, das quais, se vos guardardes, fareis bem, que o bem vos suceda. Sendo, pois, eles despedidos, vieram a Antioquia, e reunindo a multidão, entregaram a carta, e ao lerem, alegraram-se pela consolação. E então Judas e Silas, sendo também profetas, com muitas palavras exortaram e firmaram aos irmãos, e ficando ali por algum tempo, permitiram que voltassem em paz dos irmãos para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e evangelizando, com também muitos outros a palavra do Senhor. Ó Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te a mim, ouve minha voz, quando eu clamar a Ti. Apresente-se minha oração como incenso diante de Ti, e o levantar de minhas mãos como oferta do anoitecer. Põe, Senhor, uma guarda em minha boca, vigia a abertura dos meus lábios. Não inclines meu coração para as coisas mais, para fazer o mal junto com homens que praticam maldade, e não coma eu das delícias deles. Que o justo me faça o favor de me espancar e me repreender, isto me será azeite sobre a cabeça, minha cabeça não rejeitará, porque ainda orarei contra as maldades deles. Quando seus juízes forem lançados contra a rocha, então ouvirão minhas palavras, porque são agradáveis. Tal como alguém que fendeu e partiu a terra, assim também nossos ossos foram espalhados à boca do mundo dos mortos. Porém meus olhos estão voltados para Ti, ó Senhor Deus, em Ti confio, não desampares minha alma. Guarda-me do perigo da armadilha que me prepararam, e dos laços da cilada dos que praticam perversidade. Caiam os perversos cada um em suas próprias redes, e eu passe adiante em segurança. O perverso toma o presente do seio, para perverter os caminhos da justiça.